Do impeachment. Dilma deve discursar e responder a perguntas na segunda-feira. Temer nega a intenção de retirar direitos trabalhistas e afirma que pretende uma reforma para garantir empregos. Presidente do PSDB de Goiás é preso sob suspeita de desvio de quase 5 milhões de reais da empresa de saneamento. 4 vereadores são presos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Polícia investiga festival de fraudes na contratação de servidores. Um crime cada vez mais comum nas ruas. O motorista estaciona, fica um tempo fora e quando volta, já levaram as rodas do carro. Tragédia na Itália. Terremoto deixa 160 mortos e quase 400 feridos. Não há brasileiros entre as vítimas. Um forte terremoto atingiu o centro da Itália. O número de vítimas já chega a 160. Ainda não se sabe quantas pessoas estão desaparecidas. O terremoto de 6 graus aconteceu por volta de 13h30 da madrugada, horário local, 10h30 da noite em Brasília. O epicentro foi perto de Norcia, na região da Úmbria, a 10 quilômetros de profundidade, com grande poder de destruição. As cidades mais atingidas são Arquata del Tronto, de 1.400 habitantes, Accumuli, de menos de 700, Norcia, de 4.000 e Amatrice, de 2.600 habitantes. Pelo menos 160 tremores menores foram registrados em toda a Itália e sentidos na capital, Roma, a 170 quilômetros de distância e até em Nápoles, no sul. Amatrice foi fundada na Idade Média, tem mais de 100 igrejas e no ano passado foi eleita uma das mais belas cidades históricas da Itália. O centro foi destruído. A torre da igreja ainda está em pé, mas o sino despencou. O Hotel Roma, famoso pelo restaurante, desabou. 70 hóspedes estavam no prédio. Pelo menos 2 pessoas morreram. O prefeito de Amatrice declarou que metade da cidade não existe mais. Nem o hospital tem condições de receber as vítimas. Os feridos estão sendo levados para Rieti, a 60 quilômetros de distância. O primeiro-ministro Matteo Renzi foi a Amatrice. Ele declarou que não vai deixar ninguém sozinho. Todos vão ter assistência. O Papa Francisco cancelou o discurso que faria na audiência geral para rezar pelas vítimas com a multidão. Há pouco mais de 7 anos, um forte terremoto, também de madrugada, atingiu a província de Aquila, a 60 quilômetros de Accumuli, e matou 309 pessoas. O centro histórico de Aquila ainda está em obras. Envolvidos no esquema de desvio de recursos do Teatro Municipal não comparecem à acariação, marcada para acontecer hoje, durante reunião da CPI, que investiga o caso na Câmara Municipal. O único que compareceu à sessão da CPI na Câmara foi o ex-diretor da Fundação Teatro Municipal, José Luiz Herência. Ele é réu confesso no esquema e fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público Estadual, no qual se comprometeu a devolver 6 milhões de reais desviados. William Naked, ex-diretor do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural, organização que gere os espetáculos do Municipal, também foi convocado, mas não compareceu porque prestou depoimento ao mesmo tempo no Ministério Público. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, em depoimento ao Grupo Especial de Delitos Econômicos do MP, Naked confirmou participação no esquema e também se comprometeu a devolver 3 milhões aos cofres públicos. Outro depoente que deveria ter ido à CPI é Tony Venturi, cineasta responsável por uma série de vídeos de divulgação de espetáculos que estavam engavetados havia 1 ano. Os vídeos foram publicados na internet no mês passado e, segundo os vereadores, após o início das investigações. Eles foram produzidos pela empresa de Venturi chamada Olhar Imaginário, ao custo de R$ 540 mil. A CPI quer saber se a empresa tem participação no esquema que teria desviado pelo menos 18 milhões de reais das contas do Teatro Municipal e por que os vídeos que deveriam ter sido divulgados na televisão foram veiculados só na internet. O maestro John Nashlin, que também é gestor cultural do teatro, foi outro convocado que não apareceu. Os advogados dele utilizaram o direito constitucional de preservação de imagem do maestro. O ex-diretor José Luiz Herência, delator do esquema, acusa o maestro de participar em contratos superfaturados da entidade com artistas. Na semana passada, ele falou na comissão e negou as acusações.
Ao final da sessão de hoje, os vereadores aprovaram um pedido de condução coercitiva do maestro John Nashling, que é quando a pessoa é levada para prestar depoimento, mesmo contra a sua vontade. A acariação entre ele, William Naked e José Luiz Herência deve ser remarcada. A CPI também aprovou que a Polícia Federal faça a apreensão do passaporte do maestro, que tem cidadania suíça. A comissão aprovou ainda um pedido de suspensão do salário do maestro por parte do Instituto Brasileiro de Gestão Cultural. Nashling recebe R$ 150 mil por mês para atuar como gestor cultural do teatro. O secretário de Comunicação da Prefeitura, Nunzio Brigulho Filho, também é citado na delação de Herência. Ele nega qualquer irregularidade. Ministério Público Federal pede à Justiça a condenação do publicitário João Santana e da mulher e sócia dele, Mônica Moura. Santana foi marqueteiro das campanhas da presidente afastada Dilma Rousseff de 2010 e 2014 e do ex-presidente Lula em 2006. Mônica Moura e João Santana são acusados de receber dinheiro de propina de contratos da Petrobras e também da Sete Brasil, a empresa criada para a operação do pré-sal. Também respondem à ação o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, o operador Ziz Kornick, o ex-gerente da Petrobras, Eduardo Musa, e João Ferraz, ex-diretor da Sete Brasil. Entre os crimes citados estão lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção. João Santana e Mônica Moura deixaram a prisão depois de pagar mais de 30 milhões de reais de fiança. Eles confessaram ter recebido 4,5 milhões de dólares, cerca de 14 milhões de reais, de Caixa 2 na campanha de Dilma, em 2010. No documento enviado ao juiz Sérgio Moro, o Ministério Público afirma que essa versão é falsa. Segundo os procuradores, o casal sabia que o dinheiro era de corrupção. Ziz Kornick, João Ferraz e Eduardo Musa assinaram acordo de delação premiada com a Justiça e são beneficiados com penas previamente acertadas. Renato Duque já foi condenado a mais de 51 anos de prisão e João Vacari a mais de 24 anos. Os dois continuam presos. Polícia Federal pede autorização à Justiça Americana para compartilhar com o Tribunal Superior Eleitoral dados da movimentação financeira no exterior dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. As informações já foram usadas pela Lava Jato para denunciar o casal na Justiça Federal. Agora, para que sirvam também como prova na ação contra a chapa Dilma Temer, que corre na Justiça Eleitoral, é necessária nova autorização dos Estados Unidos. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o pedido de condenação do casal de marqueteiros. Complicou-se muito a vida de João Santana e da mulher dele, Mônica Moura. Em petição encaminhada ao juiz Sérgio Moro, os procuradores da Lava Jato pediram a condenação do casal responsável pelos marketing das campanhas do PT, pelos crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Esse pedaço do inquérito refere-se aos 4,5 milhões de dólares que foram encontrados numa conta secreta de João Santana, na Suíça. No primeiro momento, o casal disse que esse dinheiro vinha de uma campanha que eles tinham feito em Angola. Desmascarados, João Santana e Mônica reconheceram que tinham mentido e alegaram que o dinheiro vinha do Caixa 2 da campanha do PT e era referente a serviços prestados na campanha de Dilma Rousseff em 2010. Os procuradores da Lava Jato sustentam que é lorota a versão segundo a qual os milhões descobertos na conta secreta de João Santana vieram de Caixa 2. É dinheiro de corrupção na Petrobras, ponto. Em 2005, quando explodiu o escândalo do Mensalão, Lula também tentou reduzir tudo a Caixa 2, que é um crime sem punição no Brasil. Lula disse na época: o que o PT fez do ponto de vista eleitoral é o que é feito no Brasil sistematicamente. Não colou. O Supremo Tribunal Federal mandou para a cadeia corruptos e corruptores por crimes bem mais pesados: lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha, exatamente como agora. Os transgressores no Brasil estão perdendo a criatividade, só falam em Caixa 2. Natural. São tantos os escândalos no Brasil que já não há no país nenhum pecado original. Boa noite. Começa amanhã o julgamento final do impeachment de Dilma Rousseff no Senado. Um muro na frente do Congresso Nacional voltou a ser montado para dividir os manifestantes pró e contra o impeachment e evitar confusão. No Senado, as articulações continuam.
Parlamentares buscam apoio para ambos os lados. A sessão deve começar às 9 da manhã. As 6 testemunhas da defesa e as 2 da acusação devem falar até sexta-feira, mas os depoimentos podem se estender pelo fim de semana. As testemunhas vão ficar num hotel incomunicáveis com diárias pagas pelo Senado para evitar versões combinadas. Na próxima segunda-feira, dia 29, a presidente afastada Dilma Rousseff vai fazer a sua defesa pessoalmente. Ela vai responder às perguntas dos senadores. Depois, haverá um debate entre defesa e acusação. Na terça-feira, cada senador vai ter 10 minutos para se manifestar. Na sequência, o presidente do Supremo Tribunal Federal e presidente também do processo de impeachment, Ricardo Lewandowski, inicia o encaminhamento da votação final. 2 senadores vão falar a favor e 2 contra, com 5 minutos para cada um. A votação vai ser nominal, com registro no painel eletrônico. Lewandowski vai perguntar se Dilma cometeu crime de responsabilidade, acusação contida no pedido de impeachment e baseada em manobras contábeis conhecidas como pedaladas fiscais e também na liberação de créditos suplementares no orçamento sem autorização do Congresso Nacional. Para o impeachment ser aprovado, são necessários 54 votos, 2/3 do total. Na última votação do processo, que autorizou o julgamento, foram 59 votos contra Dilma. Se Dilma perder o cargo, vai ficar inelegível por 8 anos e o presidente interino Michel Temer vai ser empossado definitivamente para o restante do mandato até o fim de 2018. Se Dilma for absolvida, ela reassume o cargo imediatamente. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente interino Michel Temer defendeu a reforma trabalhista para manter empregos. Temer afirmou que quer combater a ideia de que seu governo pretende eliminar os direitos dos trabalhadores. Ao contrário, o que nós queremos, na verdade, é manter o emprego. E manter o emprego, manter igualmente a arrecadação que o emprego dá ao poder público brasileiro. O presidente interino também disse que a situação de desemprego é indigna. O emprego é o primeiro dos direitos sociais. Muito compatível com uma ideia da Constituição que coloca como um dos pressupostos básicos a dignidade da pessoa humana. E não há nada mais indigno, meus amigos e as amigas, do que o desempregado. Na cerimônia de lançamento do Plano AgroMais, que promove medidas de desburocratização para o agronegócio, Temer não deu detalhes das propostas da reforma trabalhista e de regulamentação do processo de terceirização. Em julho, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que os projetos vão ser mandados ao Congresso até o fim do ano. Polícia Federal prende o presidente do PSDB de Goiás e o ex-secretário do governador tucano, Marconi Perillo. Afreni Gonçalves, presidente do partido no estado, e José Taveira Rocha, presidente da empresa de saneamento de Goiás, a Saneago, e ex-secretário da Fazenda, e outras 12 pessoas, são acusadas de integrarem um esquema de corrupção que teria abastecido campanhas políticas do PSDB no estado com recursos públicos. Segundo o Ministério Público Federal de Goiás, o esquema pagou inclusive dívidas da campanha de 2014 de Marconi Perillo. Para a Polícia Federal, dirigentes e colaboradores da Saneago promoveram licitações fraudulentas para a contratação de uma empresa de consultoria. As obras eram bancadas com recursos federais do PAC e de financiamentos da Caixa e do BNDES. Em apenas 2 destas obras, o Ministério da Transparência detectou superfaturamento de 4,5 milhões de reais. Além da sede do PSDB em Goiânia, também foram alvos de busca e apreensão a Saneago, as empresas envolvidas nas fraudes, além de residências e endereços ligados aos investigados. Os envolvidos vão responder por peculato, corrupção, organização criminosa e fraudes em licitação. O PSDB goiano ainda não se manifestou. O governo de Goiás alegou que apoia as investigações e que está à disposição das autoridades para esclarecimentos. Numa nota, afirmou que acredita na idoneidade dos diretores e superintendentes da Saneago.
Polícia Federal conclui inquérito da Operação Zelotes e indicia 20 pessoas pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público Federal do Distrito Federal, mas os nomes dos indiciados não foram divulgados. O CARF é ligado à Receita Federal e a Polícia Federal investiga a venda de sentenças e o fato de conselheiros do órgão cobrarem propina de empresários em troca de abatimento de multas fiscais. Suspeito de chefiar a máfia da merenda das escolas estaduais de São Paulo, Cássio Chebab se recusou a prestar depoimento à CPI que investiga o caso na Assembleia Legislativa. Das 5 pessoas esperadas para depor hoje, apenas 3 compareceram. Em sessão fechada, um dos ex-funcionários da COAF confirmou o esquema de propina envolvendo agentes públicos. Cássio Chebab, ex-presidente da COAF, compareceu à CPI da merenda, mas se recusou a prestar depoimento. Nessa sessão de hoje, o senhor não vai não dar nenhuma resposta. A defesa explicou o motivo. Foi firmado um acordo de colaboração, de delação junto ao Ministério Público. Em razão de cláusulas previstas neste acordo, dentre elas a de confidencialidade, ele fica impedido de prestar informações e esclarecimentos a respeito dos fatos. A justificativa foi criticada por deputados. Quero lamentar profundamente esse expediente da delação premiada. Hoje, quem não quiser mais ser averiguado no Brasil faz uma delação. É o que nós estamos assistindo aqui nesse momento. Agora, se ele se declara réu desde já aqui para nós, alguma coisa tem. Ele mesmo está se colocando nessa condição, né? Para nós, ele é uma testemunha e, como tal, tem a obrigação de falar. Quando deixou o plenário, Cássio Chebab foi hostilizado pelos estudantes que acompanhavam a sessão. Chebab é um dos principais nomes investigados pela Operação Alba Branca e suspeito de chefiar o esquema de propina e superfaturamento que envolve a merenda escolar distribuída pelo governo do estado na rede pública de ensino. Ele era presidente da Cooperativa Agrícola Familiar, a COAF, quando, segundo o Ministério Público, foram assinados contratos de mais de 7 milhões de reais com 22 prefeituras, além do governo estadual, entre 2014 e 2015. Para a investigação, parte deste valor foi usado como pagamento de propina a políticos que facilitariam licitações em benefício da COAF. O nome de Fernando Capês, do PSDB, presidente da casa, foi citado em depoimentos como beneficiário. Ele nega as acusações. Quanto à parte financeira da COAF, o atual presidente Nilson Fernandes afirmou que a cooperativa tem uma dívida hoje de cerca de 5 milhões de reais. Ainda segundo ele, a antiga gestão de Cássio Chebab teria movimentado uma quantia em torno de 38 milhões de reais. Em meio ao depoimento, Nilson Fernandes denunciou que sucos da COAF foram vendidos em Barretos, no interior de São Paulo. Eu recebo uma denúncia que o suco da COAF estava sendo vendido em uma lanchonete do AMA em Barretos. Depois recebi mais uma outra denúncia que foi encontrado esse suco também em uma rede de supermercado, em Barretos também. 5 pessoas foram convocadas para depor hoje à CPI. 2 faltaram. Adriano Miller Aparecido Gibertoni Mauro, funcionário administrativo da cooperativa, foi ouvido em uma sessão reservada, sem a presença dos estudantes e da imprensa. Ele confirmou, primeiro, que tinha comissão propina no contrato do Estado da ordem de 10%. Confirmou que o lucro com o contrato do Estado, por exemplo, de 1 litro, era de 100%. Confirmou da reunião que ele teve na casa do senhor Leonel Júlio, onde o Marcel liga para o Moita falando do contrato do aditamento, né? Então essas informações foram fundamentais aqui trazidas. Vereadores são presos acusados de fraude nas contratações de prestadores de serviços em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Um candidato a prefeito também é acusado de participar desse esquema e é considerado agora foragido. O caso foi descoberto pelo Ministério Público a partir da denúncia de uma pessoa que se interessou em participar de um dos processos seletivos da Prefeitura de Carapicuíba. Ela foi orientada por funcionários da administração municipal a procurar um vereador.
Segundo as investigações, que começaram em junho deste ano, o esquema existia desde 2013 e previa uma cota chamada de pasta do vereador para políticos e funcionários da prefeitura fazerem indicações de apadrinhados para vagas nos serviços públicos da cidade, que fica na Grande São Paulo e tem 392 mil habitantes. O orçamento do município esse ano é de quase 576 milhões de reais. As fraudes envolviam servidores da Secretaria de Saúde. A primeira evidência da fraude é a absoluta falta de publicidade desses processos seletivos. Quase que invariavelmente eles eram publicados num dia útil e as inscrições se davam no dia útil subsequente. Nós chegamos a essa óbvia conclusão que isso já apontava que, na verdade, era um jogo de cartas marcadas. Cerca de 1.300 pessoas foram contratadas por meio dos documentos falsos. Os funcionários que foram beneficiados pelo esquema não tinham sequer qualificação para atuar na área de saúde. E esse despreparo chegou a provocar erros de atendimento. A gente tem um depoimento de uma ex-enfermeira, que foi colhida semana passada, ela explicando que realmente, ela falou assim, eu nem sei se em determinadas unidades de saúde, se eles realmente eram enfermeiros, se tinha qualificação, diz que havia muitos erros assim, de aplicação de medicamento e que era abafado até pelos vereadores, reunião fechada, não pode sair daqui. Ela falou, inclusive, que ela foi ameaçada de morte. Foram presos ontem preventivamente os vereadores Carlos Roberto Mendes Peixoto, Orcival Crepaldi e Elias Fernandes Cassundé, todos do PPS, Jefferson Soares de Macedo, do PSDB, e a ex-diretora de Recursos Humanos da Prefeitura de Carapicuíba, Elaine Cristina Pereira. O vereador Paulo Xavier, do PSDB, está preso desde maio. Estão foragidos o ex-deputado estadual Isaac Reis, do PT, e o candidato a prefeito, também do PT, Everaldo Francisco da Silva. Os presos vão responder por organização criminosa e falsidade ideológica. O prefeito de Carapicuíba, Sérgio Silva, do PT, também é investigado. Claro que o prefeito tinha ciência disso, né? Ele tinha o domínio do fato dessa estrutura dentro da administração dele. Então, ele é investigado, sim, na área civil e provavelmente será réu. Não há ainda elemento algum com relação ao prefeito, porque o prefeito, como ele tem prerrogativa de foro pela Constituição, o promotor natural é o procurador-geral. Então, se elas, eventualmente, na investigação, detectarem algum indício, algum elemento, elas devem, na parte criminal, elas vão encaminhar ao procurador-geral. Em nota, o PT disse que, se houver comprovação de envolvimento de filiados do partido com irregularidades, adotará as providências cabíveis. Também numa nota, o PSDB defende a plena apuração do caso. O PPS afirma que as pessoas citadas na operação já foram excluídas do partido. Pelo menos 40 mil crianças foram separadas dos pais entre a década de 30 e os anos 80 por causa da lepra. Na segunda reportagem da série sobre a doença no Brasil, você vai conhecer a história de Arnaldo Rúbio, que estava entre essas crianças. Aos 6 anos de idade, ele foi isolado da família numa colônia para doentes, os famigerados leprosários. Até hoje, Arnaldo carrega as marcas psicológicas que a separação e o preconceito deixaram. Eles me tiram do carro e meu pai fica. Porque meu pai foi ser internado em Santo Ângelo. Por quê? Eu pergunto, por que separaram pelo menos o pai do filho? Era 1931 quando seu Arnaldo foi isolado da família. O pai também tinha lepra e o trauma da separação fez com que ele perdesse parte da memória. Com 6 anos de idade, se você se achar sem pai e sem mãe e sem saber por quê, acabei perdendo a lembrança. Órfãos de pais vivos. Em São Paulo, por 30 anos, cerca de 1.500 crianças foram isoladas, inclusive algumas sadias por causa dos pais doentes. Mas muitas mães iam ao hospital uma vez por mês, quando a visita era autorizada. No domingo eu sabia que ela ia chegar, eu ficava esperando. Eu me punha a chorar e a molecada me segurava, senão eu ia correr atrás dela, né? 12 anos de internação acaba quebrando os vínculos familiares, né? Por mais que eu quisesse bem minha mãe, a distância era muito grande.
Hoje, qualquer pessoa que suspeite ter a doença, alguma mancha ou insensibilidade na pele, pode procurar uma unidade pública de saúde em qualquer parte do país e, a partir de alguns exames, se confirmado, já passa a tomar os remédios. Agora, com o início do tratamento, é anulada qualquer possibilidade de transmissão da hanseníase. E, por causa disso, a pessoa volta para casa sem nenhuma necessidade de internação. Um cenário bem diferente do que era e que, na linha do tempo, é praticamente como se fosse ontem. Para a época, falar em lepra era falar do demônio. Não tem outra comparação. São Paulo foi o estado mais duro com os doentes. Em 1962, o Brasil proibiu a internação compulsória para a lepra. Mas aqui, entre os paulistas, documentos mostram que a lei foi desrespeitada até os anos de 1980. E fugir era arriscado. Se o doente fugia para ir procurar, às vezes saudade da família, não é lógico? Saudade dos filhos, né? Aí ele voltava, se era pego, ia para a cadeia. E o pior é que às vezes esqueciam dele lá. Internados, sem remédios e sem direitos, houve motins. A história começou a mudar com a ação da esposa de um médico, que mais tarde se tornou deputada, Conceição da Costa Neves. Em 47, ela consegue fazer com que o Estado compre o medicamento e coloque em todos os hospitais. E ela era determinada mesmo. Ela enfrentava a polícia, diabo quatro. Sem tratamento, a hanseníase pode mesmo acarretar em deformações. Mas a ignorância de uma época pesou ainda mais. O mesmo tratamento que os nazistas ofereceram aos judeus, isolando-os para que morressem naqueles guetos, o Departamento de Profilaxia da Lepra que imitou, ou essa mesma entidade diabólica que inspirou Hitler, talvez tenha inspirado o diretor do Departamento de Profilaxia da Lepra. Deixa eu te dar uma mão, te agradecer. Foi excelente, é muito bom saber que tem gente que ainda conta todas essas histórias e não deixa morrer esse passado. Não, não deixo, não. Hoje a temperatura subiu em relação aos últimos dias aqui na capital. A máxima chegou aos 24 graus e vai esquentar nos próximos dias. A tendência, segundo a meteorologia, é de que no fim de semana a temperatura chegue perto dos 30 graus. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão para amanhã. Aos poucos, o frio vai diminuindo em todo o centro-sul do Brasil. Isso porque a grande massa de ar seco polar que trouxe o frio para a região já perde força. Nas outras áreas do país teremos poucas mudanças, mas volta a chover ali entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, mas de forma bem isolada. Já na costa baiana, o tempo continua bem estável, com chuva a qualquer hora do dia, podendo ser bem volumosa ali no Recôncavo. A máxima chega a bater na casa dos 24 graus em Floripa e em Florianópolis, dos 29 no Rio de Janeiro, dos 35 graus em Cuiabá, dos 37 em Rio Branco e em Palmas, no Tocantins. O calorão vai ser na casa dos 40 graus. Aqui em São Paulo, o ar seco mantém o tempo aberto e ensolarado em todas as regiões. Ainda pode gear na Serra da Mantiqueira, mas de maneira geral, as temperaturas já ficam mais elevadas pela manhã em todo o estado e à tarde chega até a fazer calor em várias cidades. A máxima chega a bater na casa dos 32 graus em Presidente Bernardes, no oeste do estado, e dos 31 lá na cidade de Ribeirão Preto. No litoral paulista pode fazer até 27 graus em Caraguatatuba. Para a capital, a umidade não para de cair e como não teremos chuvas nos próximos dias, a qualidade do ar volta a piorar. Mas olha, vai esquentar bastante. Nessa quinta-feira teremos mínima de 12 graus por aqui e máxima à tarde já na casa dos 27 graus. Essa temperatura se mantém na sexta-feira e no sábado esquenta mais ainda. Vai fazer até 28 graus com muito sol e céu azul. Com a delação premiada suspensa, o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, ficou calado em depoimento na Justiça Federal de Curitiba. Ele seria ouvido como réu na ação penal sobre pagamento de propina ao senador Ginargello, do PTB, do Distrito Federal, e a outros parlamentares da CPI da Petrobras. Pinheiro é réu em 4 ações penais na Lava Jato e já foi condenado a mais de 19 anos de prisão no esquema de corrupção da Petrobras. Ele agora espera julgamento de recurso em liberdade.
Já o empreiteiro Ricardo Pessoa, da UTC, também réu na mesma ação, admitiu em depoimento que realizou o pagamento de 5 milhões de reais em doações eleitorais para a Ginargelo e outros partidos políticos do Distrito Federal em 2014 para evitar sua convocação na CPI. O empresário afirmou também que procurou o senador por sugestão de Léo Pinheiro durante uma conversa corriqueira. Argelo, que está preso, nega as acusações. Ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, defende a apuração do vazamento da delação premiada do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Uma reportagem da revista Veja, publicada no último fim de semana, afirmou que Léo Pinheiro teria mencionado o ministro do STF, Dias Toffoli, em sua delação. Ontem, devido ao vazamento, o ministro Gilmar Mendes, também do STF, levantou suspeita sobre a atuação do Ministério Público na Operação Lava Jato. Marco Aurélio disse duvidar que a divulgação de informação de forma ilegal tenha partido da Procuradoria-Geral da República. E sobre a atuação do Ministério Público, ele disse que prefere o excesso à acomodação. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A revista Veja noticiou: Dias Toffoli, ministro do Supremo, teria sido citado em pré-delação por Léo Pinheiro, da OAS. A OAS, a pedido do ministro, identificou infiltração na casa de Toffoli. O ministro contratou a empresa e pagou pelo conserto. O ministro Gilmar acusa procuradores de vazarem esse enredo contra Toffoli e ataca. Procuradores se acham o ó do Borogodó por terem atenção da mídia. Gilmar acrescenta: esses falsos heróis vão encher cemitérios. E cobra: estão os procuradores possuídos por teoria absolutista de combate ao crime a qualquer preço. Não se combate o crime cometendo o crime, diz ele. Para Gilmar, quem defende validar provas ilegais, desde que obtidas de boa fé, é cretino absoluto. O juiz Moro defendeu tal tese da validação no Congresso, assim como procuradores defendem. Na teologia, poder infinito, perfeito e divino, quem tem é Deus no céu. Aqui na terra, a resposta do procurador Janot para Gilmar é confissão para a história. Disse ele: a gente vaza aquilo que tem. Se não tem informação, não vaza. No Petrolão, no Mensalão, tudo vazou e vaza. Sobretanto, silêncio quase absoluto do ministro Gilmar até agora. Dilma e Lula tiveram parte de conversa gravada ilegalmente e vazada. Teori e Marco Aurélio Mello, ministros, criticaram o juiz Moro e seguiu o enterro. Gilmar Mendes, então, diz que importante era discutir o conteúdo, não o grampo e vazamento ilegais. Claro, porque ali se buscava, como no filme Casablanca, prender os suspeitos de sempre. Triplex do Lula, vocês se lembram? Meses de vazamentos, manchetes estrondosas em telejornais, revistas, rádios, jornais. Bem, a Polícia Federal concluiu o inquérito e não indiciou, nem incriminou Lula. E daí? Daí, serviço feito. Um inimigo número 1, que se dane. Por hora, cancelada a delação da OAS. Além dos suspeitos de sempre, tinha citação de doações ilegais para campanhas de Temer, Aécio, Serra, Marina. Reveladora pergunta e resposta de Janot sobre se melou da melação na Lava Jato. A quem e por que a Lava Jato está incomodando tanto? Essas reações nos últimos dias me fizeram pensar muito, diz o procurador. Boa noite. O corpo do apresentador Goulart de Andrade foi cremado hoje num cemitério na zona leste de São Paulo. O jornalista morreu ontem, aos 83 anos. O corpo de Goulart de Andrade foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo durante a noite e a madrugada. Amigos, colegas de profissão e familiares puderam prestar as últimas homenagens. Tenho lembranças de coisas que ele fez incríveis. Saltar de paraquedas para mostrar como é que era, entrar dentro de um caixão para mostrar como é que era a morte. O próprio nascimento de uma neta, ele filmou, da primeira netinha dele. O que mais? Ele um dia se vestiu de travesti e foi nas ruas aqui em São Paulo. Ele era muito criativo. Por volta das 10h30 da manhã, o corpo de Goulart foi levado para o cemitério da Vila Alpina, na zona leste da capital, num caminhão do Corpo de Bombeiros.
Numa cerimônia reservada, o corpo foi cremado. Luiz Felipe Goulart de Andrade tinha 83 anos e morreu ontem em decorrência de um problema cardiorrespiratório. Natural do Rio de Janeiro, completou 61 anos de carreira. Foi jornalista, radialista, publicitário, diretor de cinema e TV e empresário do setor de comunicação. Seu último trabalho foi aqui na TV Gazeta, como apresentador do programa Vem Comigo, onde atuava com alunos da Casper Libero. Ele mostrava aos futuros jornalistas como trazer para a atualidade as reportagens feitas por ele entre os anos de 1970 e 1990. Minha primeira incursão no jornalismo foi num programa que não era meu, era do Fernando Barbosa Lima, um eminente jornalista. Ele tinha um programa campeão de audiência no Rio de Janeiro, em 1955. Chamava Preto no Branco. Uma das marcas deixadas pelo jornalista Goulart de Andrade foi a forma com que ele conduzia suas reportagens, sempre próximo dos fatos, narrando o que via e convidando o telespectador a fazer uma viagem com ele pela notícia. Um estilo que influenciou muitas gerações. Vem comigo aqui no Teatro Pimpão, Teatro de Palhaçaria Pimpão, você vai conhecer como é que se faz o balanceio. Vem conhecer o cenário antes do programa começar, porque daqui a pouco você pilota de um jeito que você não vai conseguir entrar. Ele nos ensinou também, que eu aprendi com ele, que você quando liga uma câmera, quando põe um microfone, faz a matéria sem corte. Esse é o Vem Comigo, né? A vida dele sempre foi uma entrevista, né, com as pessoas. Ele amava isso. Goulart deixou a mulher, Margarete Bianchini, com quem viveu os últimos 13 anos, e 3 filhos, além de 3 netos e uma bisneta. É uma pessoa encantadora, amava a vida, amava o trabalho dele. Não tinha um assunto que a gente falava que ele já não tinha entrevistado, feito, não tivesse o conhecimento. Então eu falo que foi uma escola muito intensa para mim, mas uma escola de amor. Realmente vai deixar saudade. Eu tenho essa ligação com a televisão muito particular, sabe? No começo ela era um adolescente, hoje é uma senhora quase da minha idade, mas eu ainda sou apaixonado por ela. Depois de 5 trimestres consecutivos em queda, a atividade econômica do estado de São Paulo cresceu entre abril e junho. De acordo com a Fundação SEAD, o PIB paulista teve expansão de 0,2% nesse período. A última vez que o PIB paulista registrou variação positiva foi no 4º trimestre de 2014. A alta de agora foi puxada pela melhora no desempenho da indústria. Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Então, parece que o fundo do poço chegou. O sinal mais animador que tivemos até agora veio da economia paulista, como a gente acabou de ver. A gente soube hoje que a economia do estado de São Paulo cresceu do 1º para o 2º trimestre do ano. Cresceu entre abril e junho. Foi bem pouquinho, mas foi alguma coisa. Faz 3 anos, a gente praticamente só dá notícia ruim aqui nos comentários de economia do Jornal da Gazeta. A Fundação SEAD, o IBGE aqui de São Paulo, informou hoje que a economia estadual cresceu 0,2%, quase um soluço. Além do mais, esse nosso fundo do poço é um lugar escuro, úmido e frio como esse inverno paulista, cheio de gente desempregada, salários menores, muitas dívidas para pagar e empresas arrebentadas. A economia paulista representa 1/3 da economia brasileira. Nos últimos 5 anos, vem andando praticamente no mesmo ritmo da economia nacional. Dá então para dizer que a economia do país inteiro também voltou a crescer? Ainda não sabemos como andou o conjunto da economia brasileira no 2º trimestre. O resultado do PIB nacional sai apenas na quarta-feira que vem. Os chutes informados dos economistas, as projeções, dizem que ainda houve queda de 0,5%, menor de qualquer modo. De onde veio o impulso paulista? Como a gente viu, da melhoria ainda miudinha da indústria. Aliás, o conjunto da indústria brasileira inteira voltou a crescer no 2º trimestre, depois de 2 anos de queda. 2 anos, favor prestar atenção. Mesmo crescendo, a produção da indústria nacional ainda está 18% abaixo do que era no começo de 2011, quando Dilma Rousseff tomou posse. A economia brasileira mesmo deve andar agora cerca de 5% abaixo de onde estava no ano passado, que já foi ruim.
Mas parece que, enfim, estamos parando de piorar. É mais ou menos como ganhar a medalha de ouro no futebol masculino nas Olimpíadas. Não é lá grande coisa, não é uma disputa das grandes do futebol mundial. Mas é melhor ganhar do que perder. É melhor tirar a nhaca horrenda desses anos de derrotas. É pouco, mas um recomeço. Boa noite. Já imaginou chegar para pegar seu carro que estava estacionado na rua e encontrar o veículo sem os pneus? Pois é, esse é um tipo de crime que tem crescido e chamado cada vez mais a atenção da Polícia de São Paulo. Tamires estacionou o carro numa rua no centro de São Caetano do Sul para ir jantar com amigos. Na volta, a surpresa. Quando eu voltei, eu vi que minhas rodas não estavam mais lá, as do lado direito, que é a do posto motorista. E aí eu vi que a roda não tinha nada, os parafusos todos eles roubaram. Felipe conta que encontrou o carro dele escorado em pilhas de tijolos e pedaços de madeira. Diz que estacionou perto de um hospital e que ficou fora durante 2 horas. Tempo de sobra para os ladrões. A informação que eu tive é que eles são muito rápidos, eles vêm, parece que vem todo preparado, vem com máquinas até para poder, encosta um carro, já vem com máquinas próprias para isso, igual é usado em auto center, fazem a retirada dos parafusos muito rápido, já calça o carro com macaco ali hidráulico mesmo. Então a operação deles dura aí, em média em 15, 20 minutos para poder fazer toda a ação. O dono desse carro gravou essas imagens logo depois do furto. Foi no último domingo, na hora do almoço na Zona Leste. A vítima, que prefere não aparecer, contou que na delegacia foi orientada a, da próxima vez, encostar bem o carro na guia para desencorajar o ladrão. Já a Tamires chegou a chamar a polícia na hora, mas acabou desistindo de prestar queixa. Ela falou que ia ser muito, muito difícil dela achar quem fez aquilo, porque acho que na semana passada eles já tinham pego outro carro que tinha acontecido a mesma coisa. Lá se foram R$ 2.500 com as rodas e os pneus novos. Isso fora os parafusos especiais que ela comprou para se prevenir. Chamados de antifurto, eles não têm encaixe para a chave de roda padrão. Nesta loja, o gerente me contou que a procura por esse tipo de parafuso dobrou de 6 meses para cá. O preço do jogo, com 4, um para cada roda, varia de R$ 50 a R$ 200, dependendo da marca. E todos vêm com uma chave que tem encaixe codificado, um diferente do outro. Essa marca aqui, uma das mais caras, tem mais de 8.000 combinações de segredo. O dono desta oficina explica que as rodas originais de fábrica e as esportivas de liga leve são as mais visadas. A Secretaria de Segurança Pública não tem números específicos desse tipo de crime, que nas estatísticas entra na conta dos furtos em geral. Mas pelo movimento na oficina do Mário... O rapaz do guincho informa a gente, né? Fala, olha, já é o segundo, terceiro caso nessa semana que eu pego e tal, então tem aumentado bastante. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, os limites legais para a investigação de denúncias de crimes. Entrevisto o deputado estadual delegado Olim, do PP, líder da bancada na Assembleia Legislativa de São Paulo e também presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado de São Paulo. Obrigada por estar conosco, deputado. Deputado, no comentário do nosso comentarista Bob Fernandes, ele fez referência a várias frases do ministro Gilmar Mendes criticando os procuradores do Ministério Público. Eu destaquei uma frase também que chamou a minha atenção. O ministro Gilmar Mendes disse que procuradores da Lava Jato precisam calçar as sandálias da humildade. E é necessário que se coloque um freio na conduta desses procuradores e também de investigadores. O senhor é um delegado de carreira, 24 anos nessa profissão, comandando investigações. Para o senhor, os procuradores da Lava Jato, os investigadores da Lava Jato, estão ultrapassando os limites legais? Veja, eu, como delegado de polícia, eu fiz muitos casos de repercussão e muitos casos que você trabalha diretamente com os promotores. Eu nunca tive problema com os promotores. Então, eu tive o caso daquela Mércia Nakashima, o doutor Rodrigo trabalhou direto comigo. Então, nós tínhamos já
convívio diário de trabalho. Mas quando um quer aparecer mais que o outro, isso existe muito. Na própria polícia, às vezes o Ministério Público se mete muito e quer aparecer e dar para a imprensa a matéria antes da investigação, ou vice-versa. Então é um caso de se conversar. Eu acho que esse caso também, o ministro, eu li a matéria inteira, eu acho que também, como falaram de um ministro que trabalha com ele, e esse vazamento não poderia ter vazado, só uma revista que deu, pelo que eu vi, e é uma coisa grave o que vazou. Então eu acho que depois da Constituição de 88, tudo se pode no Ministério Público, muitos direitos e poucos deveres. Então as pessoas fazem e falam o que querem e nada pode ser feito. Você não consegue fazer nada. Agora, se um delegado falar alguma coisa que não possa ser, ou por ter vazado alguma coisa, para ele cabe alguma coisa, mas para o Ministério Público é meio difícil. Estão muito acima da lei, eu acho, algumas vezes. Agora, tem uma outra questão, que é aquele projeto de lei com 10 medidas contra a corrupção que foi apresentado pelo Ministério Público e na polêmica está aí instalada, há um item que eu quero ouvir a sua opinião, que é aquele que fala que provas obtidas de forma ilícita, que elas devem ser válidas desde que tenham sido obtidas de boa fé ou por um erro excusável. Advogados, o ministro Gilmar Mendes, já protestaram contra isso. Eu quero saber a sua opinião. Eu acho que não vai passar essa lei. Eu acho que não vai passar, porque fica muito da fragilidade. Então, qualquer um pode ser processado desse jeito que o Ministério Público quer. Eu acho que os advogados vão para cima, os advogados vão defender isso, porque primeiramente é o réu. O réu, então, ele sempre vai até a última instância. Fica muito fácil. Então, a qualquer momento, você acaba sendo aí processado e preso, porque hoje você se pede uma prisão rapidamente para qualquer um. Então, eu acho que vai ser muito difícil isso passar no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Congresso. Eu não acredito que passe. Trazendo agora para São Paulo a Assembleia Legislativa, o senhor integra a CPI, aliás, eu apareci agora, que apura esse escândalo da merenda escolar, que envolve tanto políticos ligados ao PSDB, ao governo do Estado, como também é um caso em que há denúncias de ameaça de morte, há denúncias de coação. Eu quero ouvir do senhor, na sua opinião, isso aí é um escândalo político ou é caso de polícia? Isso aqui é um escândalo político. Na verdade, aí tem partidos grandes dentro da Assembleia, PT e PSDB, que brigam. Tentaram tirar um pouco do foco de Brasília. Isso eu sou de fora, sou líder do partido em São Paulo, então eu participo no Colégio de Líderes. Tentaram tirar o foco um pouco de Brasília para jogar um pouco em São Paulo. Então tentaram jogar até no governo Alckmin, que teve, nós estamos ouvindo que hoje o Shebab foi lá, não falou nada, ficou sentado e falou que não ia falar, foi com o advogado, mas você sabe que teve aí na laranja, que é o tom que falam tanto, é a laranja, que na verdade é muito dinheiro. São 7 bilhões que o governo federal manda para cá de merenda. E 13 milhões é que foram aí, que entra nesse rolo, que dá 1 milhão e 300 desviados, que é do laranja, que foi dado para as crianças superfaturadas e tudo mais, que vocês ouviram. Então, eu acho que esse dinheiro, principalmente a própria COAF, todos os diretores, eu chamei eles de quadrilheiros, todos são bandidos, todos são ladrões, foi investigado pela Polícia Civil de lá e pelo Ministério Público. Quando achavam que tinham pego um lava-jato, fizeram uma repercussão também muito grande no interior, para que chegasse aqui em São Paulo e chegassem alguns deputados. Dão alguns deputados, dão alguns órgãos públicos, mas na verdade até agora o que nós ouvimos, ninguém viu levar dinheiro, viu-se que pegou-se. Esses serão ouvidos a semana que vem. Mas chegar na mão de político, até agora ninguém falou que chegou. Ninguém chegou e falou, chegou na mão de político. Bom, mas foi aprovado o convite a Fernando Capezo, deputado, isso. Não, ele mesmo que se é propôs o presidente que é o presidente da Assembleia Legislativa. Ele nega veementemente, aqui inclusive no Jornal da Gazeta, ele esteve aqui, negou
negou e todas essas acusações que estão fazendo do nome dele, dizendo que ele quer sim falar lá na CPI. Mas o que eu quero ouvir do senhor é o fato do nome do presidente da Assembleia Legislativa estar aí envolto por essas denúncias, compromete a imagem do Legislativo? Hoje, no seu entender? Hoje o político já está comprometido. Eu não ponho mais deputado, delegado Olim, quase. Eu ponho só delegado Olim. Anda com esses carros oficiais na rua do nome da Assembleia, as pessoas vão, eu abro a porta, eu olho, eu cumprimento, ô doutor, tal. Porque hoje o político está desgastado. Eu tenho quase certeza, conhecendo como esse o Capês, uma pessoa inteligente, professor, vários livros, ele toma conta na Assembleia Legislativa de 1 bilhão e 200 milhões. Você acha que ele sujeitaria a pegar um dinheiro que fosse 50 mil, 200 mil, com esse orçamento? Uma pessoa tão inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa que você conversa com ele, ele tem um carisma muito grande, é um cara agradável de falar. Agora, eu não vou aqui dizer, eu não estou aqui nem culpando, nem também defendendo. O que eu acho é que o que tem e os valores que tem. Hoje a Assembleia é desgastada como está, não só a Assembleia, todos os políticos estão desgastados, e muito desgastados. A população não aguenta mais os políticos. Okay. A gente tem que mudar essa imagem. Então eu não acredito que ele tenha feito isso, e eu acredito que nessa CPI nós vamos chegar mais a fundo do que a polícia chegou. Agradeço muito sua entrevista, a clareza com que o senhor expõe as suas ideias. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Gamberini. Você vai ver a seguir, os times paulistas jogam hoje na Copa do Brasil. E mais informações sobre o terremoto na Itália. Tremor matou mais de 150 pessoas, cerca de 400 estão feridas. Muito antes de pedalar, muito antes de entrar nas quadras, muito antes de qualquer prova, eles já são vitoriosos. E agora vou mostrar do que são capazes no esporte. Aqui no SED São Paulo, a gente investe no esporte para todo mundo acreditar mais em si mesmo e ter mais oportunidade na vida. Fazendo direito, o Brasil tem jeito. O Carrefour é feito para quem faz tudo e para quem faz o que dá. Para quem faz bem feito, para quem faz sem jeito, para quem faz depressa, para quem faz devagar, para quem faz diferença, para quem faz diferente, para quem faz o que quer, para quem faz e desfaz, para quem faz a conta, para quem faz de conta, para quem faz o cabelo, para quem faz a mão, para quem faz questão, para quem faz porque faz. Não importa qual é a sua, o Carrefour é feito para você fazer do jeito que quiser. Faz na sua, faz Carrefour. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Começam hoje as oitavas de final da Copa do Brasil, hein, Celso? Vai ter bons jogos? Pois é, Gamberini, essa sim, sem dúvida. Essa fase marca a estreia dos times que participaram da Libertadores da América e não tiveram de brigar por vagas nas fases anteriores. São os casos do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Corinthians, do Grêmio e do São Paulo. Neste momento já estão acontecendo 2 jogos. O Santos enfrenta o Vasco na Vila Belmiro, por enquanto 0-0. E o Atlético Paranaense enfrenta o Grêmio em Curitiba. Por enquanto o Grêmio vence o jogo 1-0, gol do Bolanhos. Ainda hoje, outros 2 jogos. Atlético Mineiro e Ponte Preta se encaram em Belo Horizonte às 9h45 da noite. No mesmo horário, o São Paulo recebe o Juventude no Morumbi. E jogar em casa é o grande trunfo são paulino para a partida de logo mais. Acho que a torcida fez a diferença esse ano na Libertadores, onde que a gente viveu um momento de dúvida e eles lotaram o Morumbi, empurraram a gente, fizeram a gente crescer na competição. A gente sabe que a gente está devendo no Brasileiro, sim, temos que melhorar muito e a gente conta com o apoio deles
tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Tenho certeza que eles também têm uma esperança muito grande na Copa do Brasil e a gente conta com o apoio deles porque para a gente é muito importante. Como é que vai sair o São Paulo, Celso, na sua opinião? Bom, claro que no campo da teoria. No campo da teoria é um jogo de um time da primeira divisão contra um time da terceira divisão. E no campo de futebol? No campo de futebol as coisas são diferentes. O Juventude é um time que tem o comando do Antônio Carlos já há um ano, tem uma filosofia ofensiva, é vice-campeão gaúcho. E o São Paulo, a gente tem observado, não vem muito bem das pernas. Então, aponta o favoritismo São Paulino por duas questões. Joga em casa e tem mais time individualmente falando. Mas consideramos o conjunto, o Juventude pode complicar, não vou ficar surpreso não. E seu time também tem uma parada dura agora jogando com o Vasco da Gama, viu? Por que dura? Porque o Vasco também tem uma bela base, tem um bom técnico, faz uma boa campanha na Série B. Assim, são divisões distintas, mas são duas camisas de muito respeito. Santos e Vasco. Tá bom? Por Obrigado, hoje, Celso. chega, Amanhã né? falamos sobre isso. Amanhã falamos mais, quem sabe um pouco mais. Obrigado. Até mais. Até mais. Luciana? Voltamos a falar do terremoto que atingiu o centro da Itália na madrugada de hoje. A brasileira Bárbara Almeida mora na cidade de Teramo, próxima à região dos tremores. Ela conversou com o Jornal da Gazeta sobre o clima de luto e apreensão no país. Eu estou 60 quilômetros do local da cidade onde teve próprio o terremoto. Nesse momento é uma coisa triste, porque morreu muita gente, muita criança, muita família. Eu, quando senti, pensava que estava sonhando. Eu me levantei, eu abri tudo, e nisso que eu abri tudo, os carros faziam por causa de alarme, as pessoas gritavam, os carros passavam com tudo, porque todo mundo estava saindo de casa. Do jeito que eu estava, peguei o telefone, peguei a chave e desci. Agora está todo mundo na expectativa, ninguém dormiu, está todo mundo acordado. Às 3 da tarde fez um outro forte, não forte como o primeiro, que o primeiro foi de 6.0, mas o dos 3 da tarde teve um forte porque deu para balançar as coisas. Às 6 da tarde teve um outro forte. Eu agora estou me preparando, vou dormir vestida, porque se precisar sair, saio. Eu estou esperando eles me chamarem para me poder ir para onde aconteceu esse terremoto, porque eu faço voluntariado, então eu vou lá dar uma mão a quem precisa. A Turquia começou uma operação na Síria contra o Estado Islâmico horas antes da chegada a Ankara do vice-presidente americano Joe Biden. Unidades das Forças Especiais e jatos da Turquia, apoiados por aviões de guerra de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, começaram uma operação no norte da Síria para expulsar militantes do Estado Islâmico da região de fronteira. O presidente Erdogan declarou que os alvos são o Estado Islâmico e as milícias curdas. A operação começou pouco antes da chegada a Ankara do vice-presidente dos Estados Unidos. Joe Biden negou que seu país soubesse com antecedência sobre a tentativa de golpe de 15 de julho. Ele disse ao presidente Erdogan que só um tribunal federal pode extraditar Fethullah Gulen, o clérigo muçulmano que a Turquia culpa por organizar o golpe fracassado, e prometeu que Washington vai trabalhar com o governo turco sobre o caso. O governo da Colômbia deve anunciar ainda hoje a conclusão do acordo de paz com as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As negociações acontecem desde novembro de 2012 em Cuba. Ainda não se sabe quando vai acontecer a assinatura do acordo. Esse acordo ainda precisa ser aprovado por um plebiscito na Colômbia. O confronto de meio século deixou 260 mil mortos, 45 mil desaparecidos e quase 7 milhões de deslocados. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite e até amanhã. Conheça um gastropub inglês no Hoje Tem.
nesta quinta, 11h30 da noite.